Olá, eu sou Samuel e seja bem-vindo ao podcast Abstrações. E vamos de mais um episódio do nosso podcast Abstrações. E hoje, como uma temática um pouco diferente do normal e também com uma participação muito especial, com temática a arte e a gente. E hoje temos uma convidada muito mais que especial que você vai ouvir hoje. Temos aqui Rafaela Almeida. Rafa, seja bem-vinda. Uma artista incrível, incrível. Faz turbante, dança, canta, atua. Só falta a Brother reconhecer aí como artista, né? Porque a é renomadíssima. Rafa, se apresente para nós. Oi, gente, meu nome é Rafaela. Como o Sam já falou, não cria muita expectativa não, para não se frustrar. Mas assim, né? Eu tenho 27 anos, resido aqui em Feira de Santana, participo de uma companhia de teatro musical cristã chamada Semearcia. Já faz 8 anos, mais ou menos. 8 anos. Que mais? Eu sou formada em pedagogia, né? Formada na universidade, vamos dizer assim. É uma das minhas paixões. Nesse período eu trabalhei como professora, mas também tive a oportunidade de trabalhar com arte e educação no museu daqui de Feira de Santana. Eu fui uma das... A gente trabalhava ajudando as crianças a ver as exposições, eu também ajudava no sentido de contemplar as obras, tipo assim, a gente ensinava elas a como contemplar as obras, e também as obras que ficavam no museu a gente limpava, fazia todo aquele trabalho, né, de quem trabalha no museu. E foi uma experiência maravilhosa, aprendi muito, principalmente lá no Cuca, né, quer dizer, não sei se vocês conhecem o Cuca, mas é o Centro de Universidade de Cultura e Arte aqui da nossa cidade. É um dos lugares mais culturais aqui de Feira de Santana. E o que mais que eu posso dizer? Faço turbantes, atualmente estou trabalhando com isso. Canto em coral, não sou solista, danço há muito tempo mesmo. E faço teatro, né? Através do Semearte, acabei me aperfeiçoando nisso. Acho que é Artista isso. completa, né? Artista completíssima. Ai, Deus! Então, gente, hoje, junto com a Rafa, nós vamos falar um pouquinho sobre arte e a gente. Uma temática um pouco diferente do que a gente costuma ouvir, mas também que é necessária durante esses tempos atuais, né? Que a gente vê tanto como a arte ela tem suprido as nossas necessidades durante esse tempo de pandemia e todo esse caos que a gente está vivendo. Então, Rafa, para a gente começar, né? Perguntando, quem é o artista? Porque para a gente falar da arte, a gente precisa saber quem é essa pessoa por trás da arte. Quem é o artista? E é algo assim que é bem subjetivo, né? Porque quando a gente fala artista, a gente envolve várias coisas dentro. Então, assim, para a gente tentar aqui começar, quem é o artista, assim? Olha, é como você disse, porque existe uma multifácie, assim, né, do artista. Quando eu penso em artistas, eu penso em pessoas que cantam, que dançam, que interpretam, que escrevem, que declamam, que estão em produção, estão nos bastidores, maquiadores, estilistas, enfim. É uma gama muito grande. Mas eu acredito que essa gama de produção, aquilo que eu faço, não é exatamente o que eu sou. Né? Não é, por exemplo, eu faço muitas coisas, mas minha identidade não deve estar, ou melhor, não está fincada no que eu posso fazer, mas em quem verdadeiramente eu sou. E aí entra a minha percepção ou a minha revelação, não sei, de quem foi que me criou. Por que eu estou aqui na Terra? Qual é? Então, minha identidade está fincada num Deus que foi criador, que um dia pensou e falou: façamos, né, o homem e a mulher e a nossa imagem e semelhança. Então, minha identidade está ficada em um Deus que fez todas as coisas e esteve aberto, vamos dizer, falar: tá faltando uma coisa. Vamos fazer alguém que pode ser mordomo das coisas que eu já fiz? Vamos. Meio que E eu acho que é dá exatamente essa a uma idade desse continuidade. artista, né? Exatamente, né?
dar continuidade e ser mesmo um governador, vamos dizer assim, das coisas que ele já tinha feito. Criar novas coisas, né? Deus nos deu essa capacidade. Então, minha identidade, falando por mim, está fincada e está enraizada, ou deveria estar, em um Deus que criou todas as coisas. Eu entendo assim. Principalmente o artista, que tem uma capacidade imaginativa, técnica, habilidosa de criar algo belo, né? Falando assim de estética. Então, acho que nossa identidade, né, como artista, deve ficar nisso aí. Então, é exatamente isso, porque quando a gente olha para o campo da arte, muitas das vezes as pessoas pensam, nossa, a arte só tem a pintura, ali a dança, a música, isso e aquilo. Mas a gente acaba esquecendo que a arte ela é um campo multiforme. Ela é um campo que exibe várias faces, multifacetadas. E quando você falou também sobre o enraizamento da identidade, né? Porque a gente não deve colocar nossa identidade enquanto nosso ofício. Porque o nosso ofício é uma coisa separada da nossa identidade. É meio que elas se relacionam, mas eu não posso colocar a cargo da minha identidade o meu ofício. Porque, até porque se eu colocar a cargo da minha identidade o meu papel de artista, ou de dançarino, ou de músico, ou de poeta, ou de declamador, eu acabo vivendo somente para exercer aquele ofício e acabo esquecendo do propósito que existe dentro desse papel da arte. Então é exatamente isso que é importante da gente relembrar, né? Trazer à tona nesse momento, que é a nossa identidade, ela é muito maior do que o nosso ofício. É exatamente o que você falou, né? Que o Deus Criador, nós fomos criados por Ele através da criatividade dele, e a partir da criatividade dele somos chamados para essa criação também. Somos chamados para dar continuidade a essa criatividade. E isso é que eu acho muito, muito lindo, porque Deus não deixa que somente Ele seja o criador, né? Que somente Ele tem um papel da criação, mas Ele também é humilde bastante para dar a sua própria criação o papel de criar também. E eu acho isso muito lindo. É tanto que depois que ele cria o homem e a mulher, ele fala, vá e procrie. Crie outras coisas. Possua os animais. Você vai ter poder, autoridade sobre os animais selvagens, animais. Ele pede até para que o homem dê nome a esses animais também. Isso é muito incrível. Você percebe que Deus, ele não cria sozinho. No primeiro momento ele cria sozinho ali, né, com a Trindade, mas depois ele não cria sozinho. Ele dá continuidade para a sua própria criação ao homem. E isso é muito fantástico. Eu amo muito isso. Exatamente. E uma das coisas que também me chama a atenção é que, percebendo essa fonte, né, por exemplo, a minha raiz está em Deus, né? A gente volta, eu tenho mãe, eu tenho um pai, a gente vai voltando uma genealogia. E como a gente é criacionista, logicamente, a gente acredita que Deus criou o homem e a mulher, né? Deixando bem claro aqui. Então, e por ele ter criado, nossa raiz está nele. Então, toda a fonte de entendimento, de criatividade, de tudo que vem na minha mente, primeiro vem dele. E quando você tem essa noção, você entende que nada é seu, nada é para você, de você para você. Né? Nada que eu crio, nada que eu faço. Seja no íntimo, não é de mim para mim, é para a glória de Deus. É porque um momento, ele acreditou que eu fosse capaz e botou um pouco dele em mim, né? E fez com que eu pudesse fazer muitas coisas. Então, é para ele de volta, é que a gente faz para os outros, né? Com uma cruz vertical e horizontal. Para ele e para os outros, para servir as outras pessoas. E até você percebe que quando você cria algo, você já fica surpreendido pela sua própria criação, porque não é algo que você fisicamente ou mentalmente ou humanamente falando conseguiria. Você percebe o quanto de divindade existe dentro de você, quanto de criatividade divina dos céus, de Deus. Você percebe isso em sua própria criação. E até um exemplo mesmo, esses dias eu tava começando a ler uns poemas que eu tinha feito há muito tempo atrás. Eu comecei a perceber, nossa, o quanto eu fui inspirado para criar esses poemas, porque nas minhas próprias palavras eu não conseguiria, porque é algo que você percebe a sua pequenez enquanto humano. Mas quando você percebe que nessa pequenez você tem algo muito maior, um propósito muito maior, que é a criatividade de Deus e o propósito dele, você percebe o porquê você acabou escrevendo o que você escreveu.
Então isso é muito Aham. Incrível, incrível perceber que Deus é muito didático. Eu costumo falar isso, as pessoas às vezes olham pra minha cara e falam, gente, Deus é muito didático. Porque a Bíblia tá cheia de simbolismos. Tipo assim, os profetas sofriam na vida o que Deus queria mostrar para Israel. Então, um profeta, tipo, o profeta andou nu para dizer que a vergonha de Israel estava exposta. e Então, Deus é cheio de simbologias quando ele fala os 10 mandamentos, né, que ele manda para o povo fazer, a questão do pão, de tipo de não ficar para o outro dia, né, saber o pão nosso de cada dia. Depois Jesus revela isso na oração do Pai Nosso. Umas coisas assim que eu fico, meu também, Deus, não sei que se você perfeito, lembra, muito perfeito. no período da construção do tabernáculo, Deus ele dá uma exigência na verdade nas mantas, nas vestes sagradas dos sacerdotes. Ele pede para que costurem Sim, linho, lãs azuis, roxas e azuis. vermelhas. E você percebe que ele foge de todo o padrão. E Deus não gosta desse negócio de caixinhas, de criar métodos certos para tudo. Ele gosta de inovar em todas as formas, seja na roupa, seja num tabernáculo, nas cores do tabernáculo, das madeiras que foram utilizadas, os tecidos, tudo isso ele gosta de inovar, porque ele é um Deus criador. E um Deus criador nunca Uhum. gosta de algo uniforme, de algo monótono. É porque ele não cria robôs, ele cria seres humanos, não é? Exatamente, exatamente. E daí parte também a personalidade dos artistas, né? Existe, por exemplo, vamos colocar aqui a gama de cantores que existe hoje no mundo. Existem estilos diferentes, porque há possibilidades, as pessoas foram explorando essas possibilidades. Existem vários tipos de dança, existem vários tipos de teorias de teatro, né? Às vezes a gente pergunta a pessoa, você estuda o quê? Eu estudo Brecht, estudo Stanislavski, estudo teatro físico, estudo isso, porque são possibilidades que foram se abrindo, né? Ramos e mais ramos que foram se abrindo na nossa mentalidade através de estudo, mas também através da revelação da criatividade de Deus. Sim, Isso é isso muito é claro. bom. Isso é bom também porque você percebe que as coisas elas não funcionam sempre da mesma maneira. Ela sempre tem o seu ponto, mas de lá ela se divide em várias outras coisas. E você percebe a pluralidade do quanto isso é bom, porque você contempla várias outras percepções diferentes das pessoas. Por exemplo, eu tenho um tipo comportamental muito diferente do seu. E isso acaba deixando a nossa individualidade e eu acabo criando coisas diferentes de você. Então, por exemplo, a Rafa, ela tem um maior perfil assim no teatro, né? Então, você tem mais Uhum. uma afinidade ao teatro. Já eu mais com a Sim, dança. Então, isso é a nossa individualidade. E nossas individualidades, quando juntam, porque a gente não pode somente pensar na pluralidade da arte separadas, mas juntas também. Porque quando a gente junta essa pluralidade, pluralidade. a gente percebe o quão belo fica o trabalho final. É tanto que quando a gente olha nos musicais, que a gente percebe pessoas cantando, dançando, atuando, três coisas diferentes dentro de uma só. E quão belo fica os musicais também. E é o que parte da ideia também de um corpo, né? De um só corpo, que cada um tem sua função. E funções super importantes ainda que eu costumo relacionar isso que é falado sobre o corpo, por exemplo, com a função dos bastidores, né? Uma pessoa que trabalha nos bastidores, que trabalha na luz, que trabalha em coisas que não são vistas ali no palco, mas que são essenciais para que o trabalho aconteça, né? E às vezes parece que não tem uma função, não tem uma importância, né? Porque o outro não está vendo o seu trabalho, você está fazendo por um bem maior. Mas é o que a Bíblia fala que se eu tirar, se todo mundo for mão, se todo mundo for pé, se todo mundo for orelha, se todo mundo for nariz, né, falando do corpo, vai faltar, porque todo mundo é uma coisa só e Deus não criou para ser assim, né? E que bom que existe diversidade, porque trabalhando junto faz acontecer. É um trabalho que, quando você vê um espetáculo pronto, você fala, nossa, meu Deus, quanta gente trabalhou. Não é só os bailarinos, não é só quem tá ali na frente que muitas vezes recebe o reconhecimento, É uma mas coisa a que galera que todos tá não me por corre. trás puxando a... E é um trabalho que eu amo muito também, trabalhar com os bastidores, porque é um trabalho de Adoro. aprendizagem, Melhor parte. de humildade, de
reconhecimento, assim, de que o bem do outro está acima mesmo, sabe? Porque você está querendo fazer com que o espetáculo funcione. Então, não é você que está em evidência, é o seu trabalho e um trabalho que para glorificar a Deus também. E partindo desse ramo do artista, vamos agora, já que a gente falou todo esse processo da pluralidade, da identidade, da criatividade, vamos partir agora para o campo mais importante agora, além do artista, que é a arte. Porque a gente não tem artista sem arte. E arte, eu costumo falar que é algo bem difícil de você fazer uma menção objetiva. Porque assim como o artista, a gente não consegue defini-lo enquanto um conceito, a arte é muito mais difícil porque a arte é algo que meio que vive no nosso imaginário. E do nosso imaginário ela parte para o físico. Então, meio que é algo bem relativo. O meu conceito de arte seria assim, tentando colocar em palavras, né? Seria tudo aquilo que é considerado que parte da criatividade. Por exemplo, aquilo que não necessariamente algo material, porque até a arte de você trazer um discurso é uma arte. A arte da própria oratória, que não é algo físico, mas sim algo ali declarado na hora. Então, para mim, a arte é tudo aquilo que parte da nossa humanidade junto com a nossa criatividade. E para você, Rafa, assim, como você define a arte? Olha, eu fiquei pensando bastante, porque é muito, como você falou, é muito abstrato. Não, e o próprio conceito de arte vai mudando, né? Ao longo dos anos. Vai se transformando, vai se ajuntando à modernidade. Então, para mim, o conceito de arte está ligado a tudo aquilo que é belo, que é de habilidade humana, habilidade ou técnica humana. Então, por exemplo, como você falou, um discurso, uma pessoa que tem o dom da oratória, que sabe falar em público, é um tipo de arte, né? Uma pessoa que consegue tirar a atenção do público, né? Por exemplo, vamos dizer, um ator é um tipo é um tipo de demonstração de arte, vamos dizer assim, de forma abstrata, né? Eu não posso descrever a sensação que eu tenho quando eu vejo um monólogo bem escrito e bem feito. Eu só tô ali contemplando, tô em ação contemplativa, eu tô, cara, o que é isso? Você entra na história que você nem percebe, mas não tem mais ninguém. Você No se teatro, só envolve você e o no ator. processo. Exatamente. Tudo que nos envolve, a arte, eu vejo a arte como uma forma de viver criativamente. E o criativo no sentido de também aprender a solucionar problemas de forma diferente, né? O Murilo Gun fala bastante sobre isso. Ele tem um curso sobre criatividade que é incrível. Ele fala que existe um mito de que só quem tem criatividade é artista. Aqui estou entrando em outra coisa. Mas a criatividade está ligada a tudo que eu consigo resolver de forma diferente do esperado. Sim. Né? Do esperado. Então, isso é um tipo de criatividade. Você Sai conseguiu. da obviedade. Exatamente, saiu do óbvio. Então, é uma criatividade. Então, arte para mim é tudo que pode ser contemplado e que tenha de forma direta a ver com a capacidade, habilidade ou técnica humana. Agora, sim, porque muitas das vezes a gente, enquanto cristãos, artistas, né? Isso até é algo bem importante de se dizer, porque quando a gente fala que a gente é artista cristão, a gente acaba colocando o nosso ofício na frente da nossa identidade. Então, nós, enquanto cristãos artistas, nossa identidade sempre em primeiro lugar, a gente acaba, não somente a gente, né? Mas todas as pessoas, elas acabam errando na parte que, nossa, eu estou escrevendo esse poema aqui, mas eu não estou aqui escrevendo para a igreja, eu não estou escrevendo aqui para algo que vai ser relacionado com a minha identidade. Só que você acaba esquecendo que você é um cristão artista. Sua vida toda é para a glória de Deus. Então, tudo que você for fazer, independente do que você for fazer, é para a glória dele. Você faz tudo vivendo para ele. E a gente acaba separando essa coisa, né? Vida mundana, vida cristã. Tem até um conceito chamado corandeu, que é você viver a vida inteira sobre a vida de Deus. Isso é algo até que diz lá em 2 Samuel 6:21, que é quando o rei Davi ele começa a dançar ali no momento. E Micael fala que ele, por que você está dançando? Por que você está rasgando suas vestes aí dançando? E ele sabia que ele estava dançando ali para Deus, porque a vida dele toda era para Deus. Então, isso é algo que, enquanto nós artistas, nós temos que pensar muito, porque tudo que nós criamos
Tudo que nós fazemos, independente do que seja, é para a glória dele. Nós vivemos a nossa vida inteira para a glória dele. E foi algo até que eu estava conversando tem um tempinho atrás já com uma amiga minha, que ela falou bem assim: ah, nossa, eu acho que se eu ouvir essa música aqui, eu não vou estar ouvindo ela para a glória de Deus. Só que você tem que analisar o que essa música ela traz para você. Porque assim, já entrando em outro campo aqui, já misturamos 3 assuntos já, só falando em um. E você, por exemplo, a música, ela traz muito nosso papel psicológico. E dentro do papel psicológico, a gente acaba criando coisas dentro disso. Por exemplo, eu mesmo tenho muita facilidade de criar coisas ouvindo música. Então, quando eu ouço música, a minha criatividade parece na hora ali. O bloqueio criativo que tinha não existe mais, tudo isso. Então, a música, independente do estilo, independente do se é brasileira, russa, alemã, inglesa, americana, a gente deve ouvir ela para a glória de Deus. Aí já entra num lado, que conteúdo é esse? E isso é algo que até analiso em todas as músicas que eu ouço. Porque se eu vivo minha vida toda para a glória de Deus, eu escuto uma música de baixo escalão ou de qualquer outro tipo que não me agrade e eu acho que não agrada a Deus, já é algo que você tem que moderar. Porque sua vida toda é para a glória de Deus. Você não tem 2 vidas. Sua vida é uma só. Exatamente. Falando um pouco sobre esse conceito, né, que é vivendo perante Deus, vivendo entre a face de Deus, é realmente partindo do pressuposto de que não há secularização na minha vida, visto que eu sou cristã, vou para a igreja de domingo. Minha igreja, minha religiosidade, minha identidade não se resume eu ir para a igreja de domingo. Mas como eu adoro a Deus, os outros dias da semana. Isso é fazendo os ofícios, os trabalhos, tirando tempo, né? Eu estou até lendo um livro sobre isso, que esqueci o nome, A Liturgia do Ordinário, que ela fala de coisas pequenas, como arrumar a cama, como escovar os dentes, ela vai linkando, né, com que isso tem a ver com glorificar a Deus, né? Enfim. E tem um termo que Kuyper usa que aí também tem a ver com cosmovisão, porque realmente tem gente que acredita que existe não é igualdade, mas existe uma divisão daquilo que é de Deus, vamos dizer o sagrado assim, e profano. E daquilo que não é. O sagrado e o profano. É um assunto bem tabu, né, de se lidar, mas eu queria ler essa frase que o Kuyper fala, Abraham Kuyper fala, que não há um único centímetro quadrado em todo o domínio de nossa vida humana, sobre qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, meu. E então, quando você tem a revelação de que Deus está em tudo e Deus está em todos, e até aquelas pessoas que não professam a fé cristã, porque quando Jesus manda a gente orar, não é o Pai dos cristãos, é o Pai Nosso. Pai nosso. Quando Deus fala, façamos a imagem e semelhança, ele não está escolhendo quem participa da fé cristã e quem não é. Então, quando eu vejo o meu próximo como meu irmão, meu semelhante e semelhante a Deus, existem coisas que vão fluir da vida dele e são totalmente divinas. Ele divina, ele acreditando em Deus ou não, porque isso independe da compreensão humana. Eu entendo dessa forma. Então, às vezes a gente, por exemplo, o povo fala, você ouve música secular, você não acha que você está desagradando a Deus? Eu falo, não. Porque se Deus me criou, imagem e semelhança dele, ele criou essa pessoa, agora o que eu posso fazer é filtrar, né? Nem tudo me convém, de fato, né? Nem tudo me convém, mas existem músicas específicas que eu acredito que pessoas foram inspiradas por Deus, mesmo que elas não saibam, para escrever. E que não tá na redoma, na gangue, vamos dizer assim, cristã. Não é uma música cristã, né? Mas é uma música que retrata Deus em forma de criatividade. E isso é importante dizer. Sim. E a gente parte até daquela coisa, né? Que as pessoas falam, que essa música é do mundo, foi Satanás que criou, foi o diabo que... Essa música é do diabo, música do mal. Só que o diabo, gente, Satanás não tem nem poder para criar. Imagine para criar uma música, gente. Imagine para dar inspiração, criatividade para uma pessoa criar uma música. Então, a gente percebe que, assim, Satanás ele não cria. Ele somente se apropria
do que a igreja ela não acaba não cultivando, do que a igreja não se apropriou naquele momento. Então, o diabo percebe essa brecha, como a igreja não está ali, a igreja assim, como a igreja enquanto não em tempo físico, né? Mas a igreja é a pessoa. Não está ali, então ali o diabo vai e se apropria. Então isso é algo que a gente é um tabu, né, na verdade, em toda a sociedade. Não somente na música, mas também nas artes. Por exemplo, se a gente for trazer uma pintura aqui para a igreja, para um culto, nossa, isso aí não vai dar certo, não. Isso não é coisa de Deus, não. Como é que vou ter uma pessoa pintando ali no culto do nada? Isso não é de Deus, não. Só que Satanás ele não cria, gente. Satanás ele é somente um desleixado lá, o pior dos piores, que só levanta, mas levanta e cai. Então o diabo não é criador. O diabo não é criador. Somente temos um criador que é Deus. Deus, o criador excelentíssimo, criativo, inovador. E a grande questão de Lúcifer, né, foi exatamente isso. Eu acho que o grande BO dele, vamos dizer assim, foi porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser Deus e ele criou uma rebelião, vamos dizer, no céu, contra Deus, porque ele não reconhecia que ele já era de fato, ele como anjo, ele já tinha características, ele tinha ofícios importantes lá no céu, né? Então, acho que a grande questão dele é que ele não se arrependeu, e também não sei, porque existem várias divergências, né? Em questão de ser anjo, qual a diferença de anjo humano, se anjo se arrepende, se anjo não se arrepende, enfim. Porque Deus foi bem cirúrgico, tipo, acabou aqui, fechou, então vamos seguir. Mas eu acho que a grande questão dele era que ele queria ser igual a Deus, ele queria ser Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Ele não precisava da gente, ele não precisava criar o mundo. Pois eu acredito realmente nisso. Ele não precisava fazer nada, porque ele, antes do universo, ele já existia, ele já era. Mas pela sua bondade e misericórdia, ele viu uma oportunidade de. É como se ele estivesse pintando uma grande tela e fazendo uma grande criação, uma coisa assim inovadora, tipo, nossa, tive essa ideia, vou fazer. Mas é complicado as pessoas igualarem. Eu acho que é uma das grandes faces hoje no Evangelho. Não há nada que Deus não possa fazer. Então, que tipo de Deus é esse que eu sirvo, que eu acho que o diabo tem mais poder na minha vida do que ele? Pois é. Que tipo de Deus é esse que não estou falando sobre que existe a vontade soberana de Deus e é permissível, ele pode permitir que muitas coisas aconteçam. Mas eu não acredito que o diabo tenha poder, né? E ele deixa claro isso nos diálogos dele com Jesus, e Jesus dando, ele falando da Bíblia e Jesus falando por cima, tipo, sim, querido, eu conheço, eu sei que, né, que me mandou. Mas eu não acredito nesse tipo de narrativa, porque a Bíblia fala que ele está acima de todas as coisas, que Deus está acima de todos os deuses. Sim. Que a vontade dele, fala muito da vontade de Deus, é o que é como se fosse uma primícia no caráter de Deus. Existe uma vontade, ele é poderoso, mas ele é bondoso, ele é incrível, então ele cuida de nós. Então eu não vou muito por aí de que essa música é do diabo, que realmente é o que você falou, o diabo não tem poder para criar nada. Agora nem tudo me convém, que ele pode fazer é replicar, ele pode copiar, ele pode imitar e criar para o mal mesmo, assim, né? Para os pecados capitais, vamos dizer assim, que é o que a gente vê acontecendo no mundo. Sim. E por muito tempo eu vivi dentro dessa caixinha, desse pensamento preso. E com o tempo eu comecei a desenvolver justamente essa libertação de pensamento, né? Porque quando você conhece a verdade, você percebe que a verdade te liberta, né? Como diz a própria Bíblia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa verdade que Deus é o Deus criador e somente Ele é o criador e Satanás não tem poder para criação nenhuma, você percebe o quanto de libertação que acontece dentro de você justamente nisso. Então, você também percebe que dentro da sua arte, por exemplo, nós enquanto cristãos, nossa arte ela não é uma arte qualquer. Ela tem um papel específico, que é o propósito. Nossa arte, ela é vinculada com um propósito. Ela é vinculada com um fim. Nós não criamos uma arte pela arte. Por exemplo, se nós vamos fazer algo, além de nós fazermos esse algo para Deus, esse propósito de você fazer para Deus
ele acaba atingindo outras pessoas junto. Porque você percebe que, por exemplo, já entro já no assunto do ser influente e ser popular. Você percebe que a sua influência dentro daquele meio da arte, para outras pessoas que vai atingir, elas começam a perceber o quanto aquilo é importante para você e o quanto você carrega a imagem de Deus na sua criatividade. Porque quando você vê algo diferente, as pessoas já ficam, nossa, que coisa bela, que coisa diferente, coisa criativa. E é um exemplo até de um musical que eu fiz ano passado, que eu não, né? Pela misericórdia de Deus, me deu criatividade para fazer esse musical no passado lá na igreja. As pessoas perceberam quanto aquilo foi diferente e elas foram contempladas, maravilhadas com aquilo. E o quanto aquilo tocou na vida delas. Quanto aquele musical tocou na vida delas, justamente por ser algo criativo e diferente. Então você percebe que a criatividade na sua arte com um propósito final, ela atinge barreiras que você humanamente falando, não conseguiria. Então eu acho isso muito pertinente da gente tocar também. E é aquela condição mesmo de lá de Gênesis que Deus nos deu autoridade para ser governantes e mordomos. Que governar é você tomar decisões, né? Saber por qual caminho ir, o que é melhor, o que é de bem, qual é o bem que você pode fazer para as outras pessoas. E em questão de ser mordomo, é de cuidar, né, da criação e de cuidar, por exemplo, das suas habilidades, né? O que é que eu estou fazendo com as habilidades que Deus me deu? O que é que eu estou fazendo com a vocação que Ele me Explicar chamou? os dons. Então, exatamente. Então, essa questão de não é a arte pela arte, porque eu faço para o meu semelhante, que também é para a glorificação de Deus, né? E isso é o grande mistério do Evangelho, é o grande mistério, vamos dizer assim, da Bíblia, porque nada é para mim, nada é só meu. Deus não se revela só especificamente para mim e através de mim, mas através dos meus semelhantes, através da natureza, através como ele fala lá em Mateus 6, olhem os lírios, não fiam, nem plantam, nem colhem, nem faz nada. E em toda a sua glória, em toda a glória de Salomão, não existiu nenhum lírio, ou ninguém mais bonito que os lírios, né? Porque ele cuida dos lírios. Então, fala sobre provisão, Deus é muito coerente, assim, com sua criação. Então, se ele cuida da gente para que a gente possa criar, se ele está dentro da gente para que a gente pode criar, para que a gente possa criar, isso não é de volta para mim. Não é de mim para mim mesmo, não é que eu olho e falo, nossa. Claro, eu posso olhar e falar, nossa, isso saiu de mim, meu Deus, não acredito. Eu consegui fazer isso. Eu consegui fazer um passo de dança que eu não conseguia, tipo, sei lá, tem uma abertura legal. Deus minha abertura. Meu Deus, isso é muito louco. Mas não é não é no propósito de para que eu seja não é a palavra reconhecida, mas para que eu seja que isso venha de mim, que eu não tenha noção de quem é, de para quem é, né? E é aquela ideia da cruz mesmo, horizontal e vertical, de Deus para os outros, meus semelhantes. Quando eu uso isso para servir, para manifestar a glória de Deus, isso não é arte pela arte. Isso é arte com propósito. Existe uma justificativa do porquê eu faço tudo que eu faço. Porque eu quero glorificar Deus, né? Por Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E eu acho também algo bem interessante também, que não somente nos artistas, nós como cristãos artistas, mas também com os outros artistas em geral, né? Que todos eles meio que criam uma espécie de fim, que necessariamente seria um propósito, né? Não um propósito do jeito que a gente vê, mas um propósito para eles. Por exemplo, agora um exemplo aqui bem clássico, né? A Beyoncé. Ela cria um propósito para aquilo. O The Gift foi criado com um propósito, o propósito final para chegar no Black Skin. Então você percebe o quanto ela tem essa visão também que a arte pela arte não serve mais para ela. É tanto uma entrevista que é bem antiga que ela falou, né, que as pessoas criam somente singles, só vendem singles, mas ela quer criar algo consistente, algo que tenha um fim.
E a gente percebe a mentalidade de artista que ela tem. É uma mentalidade muito, muito linda, Exato. muito maravilhosa, né? Porque aquela mulher é uma artista completa. Eu achei que a gente não ia falar de Beyoncé nesse podcast. Eu estava aqui me segurando, tipo assim, ó, não vou falar Eu dela, também estava me porque segurando. eu sou uma admiradora. Primeiro porque ela é como se, entre aspas, ela desse testemunho na vida dela, que ela não é só artista, ela não é só cantora, ela é uma mãe, ela tem um esposo, ela tem filhos. E eu sempre achei muito bonito, assim, eu sempre admirei muito o fato dela amar muito a família dela e prezar muito pela família dela. E sempre ficou muito claro o quanto que ela é apaixonada, né? É incrível, se você olha, e no mundo, entre aspas, secular, isso é uma raridade. Bem Isso rápido. não é, isso não é uma regra, isso é uma exceção. Então, a vida dela é exemplo da artista que ela é. Então, ela não é tentar aplicar perfeição em tudo, mas é ser excelente no que ela faz, né? E ela deixa isso claro, a excelência dela. É incrível perceber que ela é multifacetada, né? Ela está entrando aí no mundo da produção, arte visual, e você percebe que há Produção uma e direção. pesquisa, há um encontro na direção, exatamente. Há uma pesquisa, é o que eu acho mesmo, que ela criou a ascensão, tipo assim, vou começar aqui no pop, as pessoas começaram a reconhecer ela e tal. E aí depois até rolou tipo, uma propaganda de Beyoncé, o dia que descobriram que Beyoncé era negra, porque ela começou o ativismo racial e tipo, agora eu vou falar do que eu quero, porque eu não preciso de streams, como a música dela deixa claro. Sim. Ela faz com o propósito de atingir, ela sabe que ela vai ser ouvida. Então ela faz da forma que que ela pode. E tá aí que, tipo assim, Beyoncé não tem um single, ela não é cantora de um single, ela não é cantora de um hit. O CD dela todo é bom, o álbum dela todo é É um tipo, álbum meu single. Deus, cara. É, exatamente. É um sucesso completo. E é perceptível na forma como ela dança, na forma como ela canta, como ela interpreta, como ela produz, o que é que ela busca de fato. Isso fica claro que ela busca excelência. E não é excelência por excelência, mas excelência querendo comunicar. Tipo assim, eu posso ser pioneira em muitas coisas, mas eu tô dando um exemplo de que é possível fazer. Você tem que correr atrás, né? Então, acho incrível o testemunho de vida dela e como isso se reflete na artista que ela é. Sim, e já puxando aí também o gancho, né, da Beyoncé, você percebe o quanto ela é influente, porque ela acaba mudando a cosmovisão de outras pessoas. Por exemplo, ela acaba trazendo o que ela pensa enquanto ativismo, por exemplo, em Information, quando ela traz ali o papel do negro, a importância da mulher negra também, e o quanto, até no próprio álbum Lemonade também, né, enquanto um mercado iconográfico, você percebe o quanto ela traz o pensamento dela, a cosmovisão dela, e o quanto isso acabou mudando uma geração, né? Porque o próprio Lemonade está fazendo muito mais sucesso agora, né? Que lá em 2016 está fazendo muito mais sucesso ainda. E agora com Black King, que ela começa a trazer também o papel da África, a beleza que existe na África, a beleza que existe no negro, que o negro é rei. E você percebe o quanto ela é incrível em trazer justamente essa influência. E você percebe que ela não é somente uma pessoa popular, né? A popularidade, que é diferente da influência. Você percebe que ela consegue ser popular, mas ela é muito mais influente do que popular. Porque a pessoa popular, ela não consegue trazer a mensagem dela que influencia outras pessoas. O popular só fica ali mesmo na plateia, né? na multidão ali rodeada, mas não traz a mudança para aquela multidão. E muitas vezes essas mudanças, elas acabam sendo benefícios, né? Por exemplo, Beyoncé, ela trouxe um benefício para a gente, de trazer uma visão diferente do que a gente tem em relação à África ou ao ativismo, entre outras coisas. E tudo isso ela faz graças à comunicação que ela tem, à linguagem que ela traz. E essa coisa de linguagem é muito importante da gente pensar, porque a linguagem que eu uso determina a arte que eu vou entregar para o meu público, para a pessoa final, para o receptor. Então, a linguagem ela acaba se tornando
uma parte da arte. Porque não existe arte sem linguagem, não existe arte sem que eu comunique. Porque se eu trouxer somente uma arte que seja ali uma arte pela arte, não existe comunicação dentro dela. Então, a minha arte ela precisa comunicar com outros. A minha arte precisa trazer uma linguagem para os outros e não somente para mim. Faz muito sentido. E eu acho que influência também tem a ver, voltando um pouco, com a construção. É uma construção histórica, né? Uma construção de degrau por degrau. Não é uma coisa que acontece do nada, mas existe um princípio, né? Tipo assim, não desprezou o pequeno começo e daí explodiu, enfim. Sim. E sobre isso que a você está fazendo agora, a gente percebe que começou lá em Lemonade. Tipo, eu tava pensando nisso. Ela construiu uma narrativa do que ela queria falar agora. Então, não é de começou agora, se você for perceber. E ela trouxe esse ativismo nas músicas. Pouco a pouco, a gente foi percebendo que, tipo assim, ela tava querem, eu entendo assim, que ela tava tipo assim, gente, construir minha carreira até aqui para chegar e vou falar agora isso aqui com vocês, porque quer queiram ou quer não, eu continuo sendo influente. Sim. Gostando vocês de mim ou não, eu continuo sendo Beyoncé. Então, é muito incrível perceber a construção dela, né? Ela tem mais de 20 anos de carreira e ela tá no top dos tops há tanto tempo, e tipo, isso é uma construção identitária. Ela tem uma personalidade. E você percebe que ela não liga para charts ou para Hot 100 da Billboard ou para números que vendidos. Você percebe que ela só quer que a arte dela chegue no público final, chegue nas pessoas. Uhum. E daí a gente percebe o quanto a linguagem que o artista vai trazer na sua arte, ela influencia diretamente no processo da sua responsabilidade na influência de uma cultura. Principalmente porque o artista ele tem esse papel de trazer diferença na cultura, já que ele está inserido naquele meio, e também do quão importante a própria arte que ele produz é para a mudança de uma educação, ou de uma cidadania, ou até mesmo de um cenário político. Porque se a gente perceber o quanto a arte ela tem ali, o papel de integração na sociedade, ou de reflexão sobre a realidade, ou até mesmo de, por exemplo, se a gente for puxar no período da ditadura militar aqui no Brasil, a gente percebe o quanto os artistas eles produziam coisas para a reflexão da sociedade naquele tempo, e o quanto o próprio governo ele proibia essas pessoas de fazerem isso, porque eles percebiam o quanto a arte tinha poder. Então, eu acho muito importante essa coisa da responsabilidade do artista, porque é justamente isso que a gente tem esquecido, que a gente, assim, enquanto artista também tem esquecido do nosso papel de influenciar toda uma cultura. Sim, faz total sentido isso, e é a questão que não é arte pela arte, né? Existe um propósito, é uma comunicação. Qualquer tipo de arte, a gente não está falando aqui só de cantar, de dançar, de atuar. Uma pintura, um desenho. Hoje existem os desenhos através dos designs, né? Feito por computador, tablet, enfim. Então, é uma forma de comunicar. As tirinhas, cara, as tirinhas na ditadura militar, muito importante porque denunciava o governo de uma forma que trazia humor também, mas também muita denúncia, apesar de que houve muito silenciamento das mídias naquela época, mas de alguma forma eles tentavam comunicar o que estava acontecendo. Então, é uma ideia que tem que estar certa na nossa cabeça. Como artista, o que eu quero comunicar ao meu público, o que eu quero comunicar não só com a minha arte, mas também com a minha vida. E aí existem nomes que são muito importantes no meio cristão, que eu gosto demais e que eles trazem, por exemplo, trazem a leveza do MPB, mas deixando claro de quem que eles estão falando, como, por exemplo, o Marcos Almeida, que ele é um baita artista, um baita musicista, né? Toca muito, canta muito, também tem uma voz muito, um timbre muito diferente, então é bem marcante perceber, assim, né? E é um cara que eu demorei de descobrir, eu demorei de ouvir palavra antiga, e quando eu vi, eu falei, cara, como assim? Eu não conhecia essa banda, né? E tem a Lorena Chaves também, que é uma comunicadora, e que você vê que passeia não só pelo meio cristão. E eu não estou dizendo, gente, que existe um problema existe um problema, assim,
fatalmente dos cristãos fazerem arte só para os cristãos, mas é aquele princípio de entender que a gente não foi feito para andar só com luz. E quando eu digo isso, não é dizendo que a outra pessoa é treva, mas que às vezes a outra pessoa vive nas trevas e nem sabe. Então, o meu papel como artista pode ser, ou pode não ser também, de comunicar com essas pessoas, né? De comunicar, de estar no meio dessas pessoas, de sair do cômodo, porque é fácil eu dançar, eu cantar, eu apresentar. E que, para quem já é crítico, para quem de alguma forma entende, se identifica com minha arte, que eu sei que vai gostar, né? A gente procura pessoas que a gente sabe que vai aplaudir no final, vai achar bonito, porque glória a Deus, entendem. Mas Jesus nos chamou para fora, para além da igreja. Né? Na verdade, na época de Jesus nem existia igreja, a igreja veio depois. Mas ele já estava falando sobre ser sal. E sair, não, aqui, isso aqui não, gente, isso aqui não é nada, você tem que ir atrás do povo mesmo. Então, acho que essa é a grande questão de ser artista no meio cristão, de ter identificação cristã, é de você saber para quem você comunica e por que você faz isso. Que é realmente a linguagem, né? Sim, sim. E também não somente de saber para quem você comunica, mas saber como você comunica, né? Porque é justamente isso que a gente está falando da própria linguagem. Porque não adianta você falar de uma forma que você conheça, mas também você trazer nessa forma como as pessoas precisam ver e como seja mais fácil possível para as pessoas. Porque a gente sabe que é uma coisa que as pessoas elas têm esse bloqueio, esse meio que um preconceito dessas coisas, né? Todos nós temos preconceitos, pré-definições já estabelecidas dentro da gente. Então a gente precisa justamente quebrar com esses preconceitos, com essas pré-definições que já existem dentro da gente, para que a gente possa ouvir o outro. Porque não adianta a gente falar de empatia, a gente falar sobre ouvir o outro, sendo que até nós mesmos não ouvimos a outra parte. Então, até porque não existe comunicação, sim, que as duas pessoas se ouçam e que as duas pessoas se entendam. Não existe comunicação sem isso. Uma coisa importante da gente falar aqui também, que é para a gente finalizar, é também da importância da arte, não somente como um entretenimento ou uma obrigação ali de uma pessoa fazer para suprir algo na sua vida, né? Tem até uma teoria que chama que a pirâmide de Maslow, que dá as necessidades pessoais, e das necessidades pessoais tem o entretenimento ali, né? Não somente a arte serve para isso, mas a arte ela serve para algo muito mais, porque muito mais além, porque é com ela que a gente determina nossas percepções, como uma parte de uma necessidade da gente. Por exemplo, a arte ela estimula a nossa percepção, estimula a nossa sensibilidade, nossa criatividade, e tudo isso é saudável para o nosso corpo. É meio que como se a arte ela servisse como um exercício físico para nossa mente. E isso é importante a gente destacar, porque muitas vezes a arte ela é tratada justamente como algo para preencher um vazio ali, uma agenda que a gente tenha, ou uma agenda de entretenimento, ou de a própria obrigação. Só que a arte não serve para isso, porque a gente acaba desvalorizando a própria arte dentro das nossas vidas. E a arte ela merece um lugar de destaque em nossas vidas. Então consumam arte, apoiem artistas, façam o uso da arte devido. Se você estiver assistindo um vídeo de dança, apoie esse vídeo, compartilhe, consuma mesmo esses conteúdos, porque esses conteúdos foram feitos para ser consumidos. Até mesmo um podcast é uma arte, é um exercício da arte. Usufrua desse exercício, usufrua dessa arte. E é importante a gente falar isso, né? De apoiar, porque a gente percebe que pelo governo, pela própria sociedade, não tem esse apoio. Se a gente for olhar a Constituição, né, de 88, que baseia todo o país, lá fala sobre que toda pessoa tem direito à arte e à cultura. Deveria ter, né? É previsto por lei isso, porque existe uma importância real de uma pessoa poder consumir arte. Mas o que eu vejo acontecer é que por muito tempo isso foi monopolizado vamos dizer assim, elite, na burguesia. Né? Existe um parâmetro que diz, entre outras coisas, entre capital, entre ascensão social, que diz se você é da burguesia ou não, que é o status quo. E o status quo está diretamente. Gente, eu não estou falando, deixando aqui claro, é uma teoria marxista, marxismo tem muitas prerrogativas de contra ao evangelho. Mas o que eu estou falando aqui que é uma coisa real, que acontece.
E né? acontece. Não estou a favor do marxismo, né? Mas Não essa estou, vida mas de assim, modelo. o que eu sei é que existe o status quo. E dentro do status quo está o consumo de cultura e arte, das grandes óperas, dos grandes artistas, dos grandes pintores, conhecer, saber. Então, existe uma diferença, e por muito tempo, as pessoas que não são da classe burguesa não consumiram por achar que não entendiam, ou porque aquilo não era para elas, por vários motivos, porque não tinha como ir a um museu, não tinha como ir a um teatro. Mas hoje a gente vive em 2020 e existe a questão da cultura pop, que é muito real aqui no meio. A favela faz sua própria cultura, os bairros periféricos fazem sua própria cultura, tem seu próprio modo de vestir. Isso também é arte. Tem, tem o seu estilo de cabelo, tem seu estilo de roupa, e de roupa eu já falei, mas de música, né? Tem a sua linguagem. Então, isso é arte, existe uma comunidade ali, existe uma coisa que é cultural, que é daquela comunidade em específico. Então, é importante a gente sair dessa bolha de achar que não é importante. E não é importante eu sair do que eu sei, né? Tipo assim, eu conheço muita coisa, entre aspas, dando um exemplo. Conheço muita coisa de arte, mas se eu quero ser uma comunicadora, se eu quero ser um artista, eu preciso conhecer mais, preciso saber mais. Preciso saber de quem eu falo, né? E isso é importante. Sei que falta oportunidade, e isso é real. Mas eu também sei que hoje existem mais possibilidades, né? A internet está aí de alguma forma para poder ajudar. E existe uma democratização maior nos teatros, o preço está um pouco mais acessível, pelo menos aqui na minha cidade. Às vezes falta divulgação, né? Falta uma divulgação pesada sobre espetáculos tão poderosos, tão incríveis que existem na cidade, as pessoas não ficam sabendo. Só quem sabe é quem já vai, quem já frequenta esses lugares. Então, estejam em espaços públicos foram feitos para todas as pessoas. Ocupem mesmo esses lugares, que é muito importante. E é que eu já tô indo pro último tópico, né? Dando dicas, mas enfim. Atenção. É isso. Isso, né? De você apoiar esses artistas, de você consumir essa arte que foi feita para todos. Essa arte não foi feita para um público específico, mas sim para todos. Você faz parte desse todo, e você que esteja ouvindo, consuma a arte, apoie os artistas. E também algumas outras dicas, né, que eu gosto de dar para os artistas seja honesto com a sua arte. Sabe? Expresse realmente o que você acredita, o que você realmente crê que vai ser necessário para a sua arte. Porque não adianta você se manipular ou se sabotar durante esse processo da arte, porque não vai dar certo. Não dá certo quando você se sabota nesse processo. E uma coisa que eu gosto muito de falar também é que fique entediado. Porque as melhores ideias, elas surgem no tédio. Quando você está entediado ali, você começa a ter criatividade, sabe? Para mim isso funciona, para você pode funcionar também. Então pode ser uma dica aí para você. Divulgue seu trabalho, não fique com seu trabalho só para você mesmo, porque quando você divulga, você impacta outras pessoas. Crie, crie, crie. Seja criativo, saia da caixinha, saia dos moldes, dos padrões que existem nesse mundo, que existem na sociedade, e seja criativo. Pense fora da caixa. E você, Rafa, o que você tem aí para falar de dicas ou de coisas para nossos artistas? Então, acho que a primeira coisa é estudar, procurar livros ou vídeos ou podcasts que falem sobre o seu estilo de linguagem, a sua área de arte. Ou até eu acho mais abrangente, procurar sobre a história da arte. Eu estava até falando com um amigo meu, a gente estava combinando de estudar sobre a história da arte, porque é importante eu saber o que veio antes, né? É importante eu estar por dentro do que veio antes. Estude, eu quero recomendar o livro do Hookmaker, que é Acho Não Precisa de Justificativa. É um livro maravilhoso, mas é um livro meio denso, assim. Eu voltei várias vezes Sim. para ler de novo, para ver se eu conseguir entender o conceito, pelo menos a ideia que ele... É um livro para você estudar e ler. Não adianta você só ler. Você tem que ler. Exatamente. Então, estude sobre cultura pop também, que é onde a gente está inserido hoje, na modernidade. Procure não se perder
no meio do que você vai encontrar. Tem a sua identidade enraizada em Deus. Tem a sua identidade enraizada no Criador. Porque aí você vai poder conhecer de tudo e reter o que é bom. Sabe como Paulo fala? A gente não vai ficar na bolha aqui fingindo que tudo é do diabo, porque o diabo não tem nada. Mas eu vou saber até onde me cabe aquilo ali e respeitar a arte do outro, mas reter aquilo que diz acordo com a minha identidade. Não tenha medo de errar, porque isso vai acontecer. Você é um ser humano, eu falo com todo mundo isso, você é uma plantinha com emoções complicadas, principalmente os artistas que tem um drama, parece que Deus fez a gente com um drama mais aguçado. Então, tenha cuidado com isso, saiba administrar esse drama, coloque isso na sua arte, né? Produza através disso. Porque a gente entra muito fácil na tristeza, muito fácil aquela coisa assim, muito... Eu tenho um diretor de teatro que ele é bem dramático, então a maioria das peças que a gente produz, não são peças de comédia. Tem uma cena ou outra, mas são bem dramáticas, bem extensas, bem tristes, e eu fico, meu Deus... Para sair do personagem é difícil, então coloque isso na sua arte. Produza. Se você escreve textos, se você acha que não tá bom, escreva do mesmo jeito, guarde, depois revisite. Você pinta, dança, faz monólogo, é ator, qualquer coisa que você faça, se aperfeiçoe nisso, né? Seja realmente um mordomo daquilo que Deus lhe deu, daquilo que Deus lhe abençoou. Eu acho que é isso, aprender na prática, a lidar com coisas que são simples, que parecem ser simples, mas não são. Como, por exemplo, a gente sabe que o artista é vaidoso, né? Existe uma vaidade porque é belo, a gente trabalha com o que é belo, com o que é bonito, com o que é estético. Então, saiba administrar isso. Saiba receber elogios. É importante, aprenda a receber elogios. Aprenda a receber críticas também, sem achar que é o fim do mundo acabou, sou péssimo. Aprenda a ouvir e reter o que é bom, aquilo que você acha que realmente vale a pena ouvir. Eu acho que é isso. Nesses 8 anos, assim, que eu tô bem no meio, eu aprendi tudo isso. Na dor, no labor, né, chorando, achando que eu não era boa. Tipo, chorava, meu Deus, eu sou muito péssima atriz. E vendo que não era bem assim, que era muito meu ego. Aprenda a lidar com o seu ego também. Artista é muito egocêntrico. Coisas nesse sentido, gente. Acho que é isso. Do artista. Exatamente. Precisa ter nada pela NASA, urgente. Sim. Então é isso. Pois é. Nós queremos agradecer a Rafa, primeiramente, né, por ter aceitado esse convite para essa loucura de podcast que eu estou criando. Muito obrigado, Rafa, por ter aceitado, por ter compartilhado todo esse conhecimento rico e vasto que você tem junto comigo. Agradecer a sua disponibilidade também. E aproveite e faça divulgação de suas redes sociais, minha filha. Aproveite. Ai, gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Era um dos desejos que eu tinha falar sobre arte. Fiquei muito animada e honrada por Sam ter me chamado em meio a tantas pessoas que ele conhece. Meu nome no Instagram é Rasilva __. Eu atualmente estou trabalhando como empreendedora. Tenho uma turbanteria, você coloca turbanteria com 2 As. E se você quiser também visitar o ministério que eu participo, é o Semeartecia, tudo junto, com T mudo, Semeartecia, tudo junto. E a gente vai estar lançando agora, dia 5 de abril? Ou 5 de setembro, desculpa. Já lançando um clipe bem legal. E é isso, obrigada mais uma vez. Eu estou muito feliz e eu espero que tenha ficado muito legal e que vocês se divirtam com esse podcast, como eu me diverti também. Eles também têm um filme, gente, Porque Eu Te Amei, um filme incrível. Não sei se está no YouTube ainda, mas se tiver no YouTube, assistam. Porque Eu Te Amei, Tá. Arte Cia. Exatamente, gente, assista. Eu até tinha esquecido desse filme. Nesse filme aí eu participei como produtora audiovisual, uma das coisas que eu amo fazer. E é isso. Assistam, tá muito bonito. Um filme independente, tipo, com pouco custo e deu tudo certo, graças a Deus. E é isso, gente. Muito obrigado vocês que ouviram até aqui. Até o próximo episódio, na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã. Um beijo. Tchau, tchau.